Dedim bu konaktı seni. Bu konağa dert edinen biri varsa ben değilim o. Bu çiftlik, ev, eşyalar, mal, mülk, para mı sizin derdiniz? Öyle yok. Nerede? Olá, bem-vindo ao meu canal. Antes de assistir ao vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho de notificação. Ali ele não escuta Zeynep. Zeynep grita atrás dele. Alil, você precisa ouvir. Espere um minuto. Ele grita, olha, você não pode ir a lugar nenhum sem falar e ouvir de mim o que está acontecendo. Todos na mansão corridam deles. Alil entra no carro. Zeynep chora. Ele grita, não faça isso conosco, Alil. Alil não o escuta. Todos perguntam a Zeynep o que aconteceu, porque Alil está se comportando desse jeito. Zeynep está chorando. Alil pensa em Zeynep. Ele pergunta como você fez isso, como você escondeu. Enquanto isso, Zeynep liga. Alil pergunta se você pensou em conversar agora. A colina ventosa chegou a uma encruzilhada. Alil muda de ideia sobre ir para lá. Ele imaginou que a Zeynep chegaria lá. E ele desiste de ir para lá. Como ele pensava, Zeynep foi até lá. Alil foi até os túmulos de sua mãe e de seu pai. Sempre senti sua ausência. Mas nunca precisei tanto disso. Se você estivesse vivo agora, o que me diria? Que conselho me daria? O que me diria? Você amou minha mãe de uma forma muito diferente. Seu amor por minha irmã, por mim e por sua família era lindo. Não aprendi isso com você, pai. Ele diz que eu não sabia amar como você. Gozde pergunta a Songul, o que ele precisa agora. Songul pergunta para que. Gozde, um amigo lhe dá um tapinha no ombro e sorri maldosamente. Onde poderia estar? Diz Alil. Songul foi até à colina ventosa. Ele diz que vai lá sempre que fica entediado. Enquanto Alil está no túmulo de seus pais, um homem chega. Ele traz flores para Alil. Ele diz que esta flor também é parte do túmulo de seu pai. Alil agradece e planta a floricultura a Adão. Meu nome é Yunus. Mesmo sem querer, eu ouvi você. Deus une as pessoas em um instante. Talvez ele tenha me enviado até você hoje, ele diz. Alil diz, tio Yunus, não se preocupe comigo, estou um pouco distraído, vou agora. Se você não tiver um carro, posso levá-lo aonde quiser. Adão, tenho apenas uma condição. Sangue de coelho diz que você beberá meu copo de chá. Alil diz, ok, estou indo imediatamente. O homem vai embora. Alil diz, mãe, pai, viverei o resto da minha vida para não envergonhá-los e vai embora. Quando ele sai, Zeynep chega. Zeynep pensou que Alil estaria lá. Ele fica triste quando não pode vê-la. Quando você vê a flor, significa que você veio e esteve aqui. Ele reza. Quando ela está prestes a sair, ela vê o anel de Alil na beira do túmulo. Enquanto Alil plantava flores, ele tirou seu anel e o colocou lá. Zeynep fica muito chateada quando o vê ali. Oh Khalil, por que você fez isso? Sabe, nós prometemos um ao outro. Esses anéis nunca mais sairiam dos nossos dedos, ele disse. Ou esse casamento acabou? Porque você tiraria isso do seu dedo se não tivesse acabado. Vamos, Alil, não faça isso sem entender e ouvir. Você não pode escapar do meu amor, ele diz. Alil toma chá com seu tio Yunus à beira-mar. Tio Yunus, eu amava muito minha esposa. Ele também amava muito o mar. Ele sempre dizia vamos lá. Mas eu sempre trabalhei. Se ele disse 10 vezes, eu trouxe uma vez. Gostaria que tivéssemos vindo antes. Devíamos ter nos estabelecido aqui. Porque eu te contei isso. Não cometa o mesmo erro que eu. Ele diz, ouça-o enquanto você tem a chance. A senhora Zumruta pergunta a Merve e Tulai o que poderia ter acontecido. Tulai disse a si mesma, preciso fazer as pazes o mais rápido possível. Caso contrário, ele diz, muito menos a mansão, não consigo nem passar pela porta do anexo. Merve liga para a irmã, mas ela não atende. Tulai liga para o amigo do pai de Alil.
Ele pergunta por que você contou a Zeynep. Adão, eu não disse nada para Zeynep. O homem de Son Golan veio, eu contei a ele. Ele diz: Tulay, por que você disse isso? Ele diz: como você pode fazer isso? O homem disse: Senhora Tulay, eu lhe disse que não consigo me dar bem. Contei a quem me deu o dinheiro que eu precisava. Ele diz que você ignorou minhas necessidades? Tulay diz: droga. Enquanto isso, Alil conta ao tio Yunus o que aconteceu. Tio Yunus, meu filho, percebi o quanto é importante ouvir aqui. Estou ouvindo as ondas agora. Ele diz que não sobrou mais ninguém. Ele diz: ouça-me, ouça-o enquanto você tem a chance. Enquanto isso, Zeynep retorna à mansão. Como este jardim fica silencioso sem você? Você é meu caminho para casa, Alil. Ele diz que não posso te perder. Então ele vê que a luz do quarto está acesa e entra, dizendo a Alil: o que está lá dentro é Semil. Não há Khalil. Semil diz: Zeynep, eu estava deixando os documentos enviados para Alil Bey em sua mesa e vai embora. Zeynep permanece no estudo. Ele pensa em Alil. Ela olha para o anel de Alil. Sem você, tudo fica vazio, tudo parece sem sentido. Ele diz que nada pode preencher seu vazio. Ele olha para a caixa na mesa de Alil. Dentro estão as mãos de gesso de Zeynep e Alil. Merv deu-lhes este presente. Enquanto eles fazem moldes de gesso de suas mãos, Zeynep quer contar a Alil sobre o testamento. Ele pensa consigo mesmo: mãe, eu não conseguia falar, eu estava preso. O incidente está, na verdade, totalmente relacionado à Sra. Tulay. Zeynep não tem nada a ver com o problema. Gullian chega. Ele pergunta se você conseguiu falar com Alil. Zeynep: eu não conseguia falar. Ele disse que não conseguiu encontrá-lo. Gullian pergunta a Zeynep se ela quer conversar. Zeynep agradece. Quando Gullian vai embora, ele diz para si mesmo: eu nem consigo me lembrar do que minha mãe fez. Alil ainda está no local onde conversou com o tio Yunus. Ele está pensando em Zeynep. Alil tomou uma decisão. Bom ou ruim, eu vou te ouvir. Meu nome é Zeynep. Tio Yunus, você iluminou o meu caminho como um pai. Ele diz: muito obrigado. O tio Yunus diz que ele é sempre bem-vindo. Alil, você também pode precisar de algo e se meter em encrenca. Ele diz: considere-me como uma criança. Alil liga para Zeynep. Zeynep diz: onde você está? Procurei em todos os lugares, mas não consegui te encontrar. Alil diz: estou indo para a fazenda agora, vamos conversar. Zeynep diz: graças a Deus, finalmente podemos conversar. Ou ele dirá que quer terminar? Impossível. Eu protegerei nosso casamento, não importa o que aconteça. Não posso ficar sem ele, ele diz. Tulay vem. Zeynep olha para ele com olhos malignos. Tulay, não me olha desse jeito. Ele diz que contará tudo a Alil quando ele chegar. Zeynep: mãe, você tem noção do que está fazendo? Você tirou Alil de mim. Você levantou a questão do testamento. Você machucou Alil e a irmã de Gullian, ele diz. Tulay pensou consigo mesma: eu contarei tudo a você quando Alil chegar. Ele diz que contará a todos que Zeynep é inocente. Tulay sai. Ele conta a todos no salão que planejou tudo. Songul pergunta: você planejou isso agora para proteger sua filha? Songul: não envolve a minha filha nisso. Planejei tudo para salvar o casamento deles. Ele diz que eu implementei. Enquanto Songul e Tulay brigam, Zeynep chega. E chega, Alil chegará em breve. Ele diz que toma a decisão certa. Nesse momento, Semil chega. O Sr. Alil disse que estava no noticiário. Todos tentam entender o que aconteceu. Zeynep diz: o que você está dizendo, Semil? Quais são as novidades? Semil mostra as notícias. Houve notícias de que o famoso empresário Alil Frates sofreu um acidente. A notícia diz que ele caiu de um penhasco com seu carro.
Zeynep deixa o telefone cair da mão dela. Ele congela. Gulha começa a chorar. Alia realmente voou do penhasco? Para ser informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações. Desejo a todos um dia feliz.